Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema de democracia nos aspectos do populismo, e para isso nós convidamos o Paulo Henrique Martins, professor titular da UFPE, que foi ex-presidente também da Sociedade Latino-Americana de Ciências Sociais, também tem doutorado, pós-doutorado pela Sorbonne em Paris. Bem-vindo, Paulo, novamente ao nosso programa para discutir esse importante tema. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar mais uma vez aqui no Realidade com você, sempre você trazendo temas complexos e polêmicos para ajudar a formar a opinião pública sobre questões relevantes da nossa atualidade. Paulo, vamos começar um pouquinho assim sobre a questão da importância da democracia, né? Principalmente nesse contexto que a gente está falando, no contexto brasileiro atual, né? A importância desse aspecto da preciosidade ou, né, da democracia, para depois a gente poder também falar dos desafios no segundo momento. Tá, Marcelo, a questão democrática é uma questão fundamental do ponto de vista ontológico, para a construção da liberdade do ser humano. Não é possível você imaginar uma emancipação do sujeito humano como ser de desejo, ou ser de sonho, ou ser de ficção, ou ser de utopia, se ele não puder ter um espaço de individuação, ou seja, dentro do trabalho associativo, coletivo e plural, assegurar espaços de emancipação de cada indivíduo da sociedade. Penso que essa é a questão fundamental da experiência democrática com relação aos sistemas totalitários, outros sistemas oligárquicos tradicionais, é que essa abertura para que todos os indivíduos potencialmente possam se tornar sujeitos de desejos ou sujeitos de emancipação é uma questão fundamental na construção da democracia. Pensa assim que ela é a ideia, então, primeira coisa, a ideia de democracia com a ideia de liberdade, e segundo, a ideia de democracia com a ideia de liberdade social, mas segundo, a questão da democracia com a ideia da liberdade individual, que eu chamo o processo de individuação, seja o direito de cada pessoa poder se emancipar a partir de uma série de políticas coletivas, políticas públicas, que assegure acesso à educação, à saúde, ao bem-estar, ao trabalho, mas mais do que políticas públicas, eu diria os direitos naturais, como diria o Spinoza, direitos naturais a cada um de poder se manifestar como ser vivo, ser político dentro da sociedade. Entende? Então, parece que essa é a questão da democracia em termos gerais. Agora, considerando a democracia no Brasil, diríamos assim que esse processo ele sempre foi limitado, a construção da democracia. Se você pode observar que alguns países, que sobretudo aqueles que desenvolveram a ideia de um estado do bem-estar social, um estado que assegura políticas de proteção social aos cidadãos, significa aos grupos, famílias, classes e indivíduos, se você teve algumas experiências mais bem-sucedidas de construção da democracia participativa e representativa, eu imagino, sobretudo, eu vejo que os casos dos países da Escandinávia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, esses países conseguiram um certo tipo de desenvolvimento cultural, social, consciência ecológica, ambiental, respeito ao humano, que está acima da média do que acontece no mundo. Né? Então, o Brasil está mais ou menos no meio. O Brasil está muito abaixo do que seja essa experiência da democracia social, mas o Brasil ainda, isso é uma questão que vamos discutir, ainda está acima de regimes mais totalitários, mais tradicionais, mais conservadores, mais monoteístas, religiosos mais tradicionais, patriarcais, como se vê, por exemplo, o Paquistão, Afeganistão, esses países do Oriente Médio, onde uma cultura patriarcal muito tradicional, muito autoritária, e que, de fato, a experiência democrática é mais limitada. Então, o Brasil é uma experiência limitada entre as experiências mais avançadas e as experiências menos avançadas. O que nós podemos nos perguntar, Marcelo, é qual o limite dessa democracia brasileira? Num livro que eu escrevi sobre o assunto, em vários textos, eu chamo de democracia oligárquica. Democracia oligárquica
É uma democracia, digamos assim, que ela é de base representativa e não de pouca participação, e a representação, sobretudo, dos grupos dirigentes, das elites econômicas, agrárias, financeiras, militares, burocráticas, administrativas e políticas. Então, é uma democracia de elite, que eu chamo de democracia oligárquica. É aquela democracia que o sistema é fechado para a participação e a discussão sobre decisões para um grupo limitado de indivíduos, uma fração limitada da sociedade, que não deve ultrapassar os 10% ou 5% mesmo. Nesse nível de sociedade, a questão da participação é vista com muita resistência. Participação implica, em geral, desde a Primeira República, nós sabemos disso, a ideia de participação social é vista como questão de polícia. A polícia tem que reprimir os movimentos sociais, porque qualquer mecanismo de ampliar a participação social e as lutas por direitos de cidadania, isso pode implicar uma desorganização do pacto dominante, do pacto oligárquico, que significa o mecanismo de apropriação e distribuição de recursos entre as elites dirigentes e somente subsidiando a pobreza e as ações sociais no limite da sobrevivência. O que está acontecendo no momento é que, com a crise mundial, com a crise nacional, do modelo de desenvolvimento no Brasil, e com a financiarização da nossa economia, e com o aumento da concentração de renda e de riquezas, se ampliou também o grau de pobreza, o grau de exclusão social. E, então, se ampliou o grau de violência simbólica e violência real dessa sociedade, de certa forma, contribuído para tornar mais rígido as disputas sociais, as lutas sociais entre aqueles que detêm o controle das riquezas e aqueles frustrados que gostariam de ter acesso a riquezas para ter uma melhor condição de sobrevivência e vida. Isso, em geral, então, é o quadro da questão da democracia brasileira na atualidade. É muito bom, Paulo, boa análise, né? Isso já entra nessa segunda questão, que tem a ver com os desafios dessa democracia brasileira, né? A gente viveu 20 anos, fora isso que você falou desse aspecto contínuo dessa oligarquia, a gente tem um aspecto ainda mais militarista, né? Dos 20 anos, e parece que isso estava sendo curado no país de alguma forma, com a chamada redemocratização, mas aí também retorna uma dimensão... Os militares, Marcelo, essa democracia, você veja, a abolição, a proclamação da República não foi, de fato, foi a fundação da ideia da República Democrática. Ela tem uma dimensão largamente retórica, digamos assim. Entende-se que não houve, de fato, uma mobilização social. O fato de você dizer a um indivíduo negro que foi um escravo ou ao indígena, vocês agora são cidadãos, na prática isso não significa nada. Na verdade, isso pode ser simplesmente uma palavra vazia, demagógica, que não assegura empoderamento. Na verdade, a ideia de cidadania democrática, cidadania de direito, deveria implicar o empoderamento dos indivíduos. Essa é a questão. Então, você pode criar uma carta constitucional, dizer o Brasil não é mais monarquia, o Brasil é república a partir de 1891, mas não houve uma ação efetiva, nem o desejo, nem o sentido político de potencializar e emancipar os indivíduos através de políticas de liberação do humano como um sujeito reflexivo que pensa, sente e raciocina sobre a construção do real. Não houve isso. O que nós tivemos foi uns arranjos das elites dirigentes a partir de um movimento militar que tinha saído bastante fortalecido da Guerra do Paraguai, com bastante legitimada, porque então a estrutura das Forças Armadas eram semiprofissionais, com muita presença de coronéis locais, que os indivíduos ganhavam o título de coronéis sem nunca ter ido para o Exército, ou para as forças militares. Apenas um nobre, um produtor rural que vendeu, por exemplo, deu um produtor de café que deu, digamos, a coroa, a monarquia, um recurso, um dinheiro para apoiar na guerra, e aí ganhou o título de coronel, alguma coisa assim. Então, veja bem,
houve uma profissionalização do Exército, na segunda parte do século XX, do século XIX, e a formação de uma força armada, de um exército, um corpo de segurança nacional e de segurança pública, como nunca tinha existido até então. Então, essa força animada pela vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, é ela que vai conduzir a transição do regime monárquico para o chamado regime republicano, permitindo às forças oligárquicas organizarem um novo modelo de gestão do país, mais centralizado do ponto de vista da organização administrativa, jurídica, financeira, promovendo ações coletivas e públicas voltadas para uma certa modernização agrária, criação de órgãos de planejamento como o DENOX, enfrentamento da seca, a formação de equipe de engenheiros e de bacharéis que passaram a organizar a administração pública e a participação do Estado como agente de engenharia social, engenharia nacional. Então, as Forças Armadas tiveram esse papel da profissionalização na transição, mas, de fato, não houve uma mudança em termos de política com relação à população em geral. A população em geral, se ela era escrava, ela deixou de ser escrava, mas não mudou muito, inclusive porque já nos anos 70, 80 do século XIX, grande parte da população escrava era a população ex-escrava, que continuava trabalhando nas plantações, nas pequenas propriedades, até para sobreviver, porque havia uma falência dos produtores de café, dos produtores de cana, dos produtores de gado, que tinham dificuldade de manter a população escrava. Então, era melhor liberar essa população para as áreas periféricas dos engenhos das fazendas, para eles plantarem, como eles já faziam antes. Eles sempre plantaram no sábado e domingo, só que agora iriam plantar em outros dias para poder assegurar a sobrevivência física. Então, a passagem da monarquia para a república não inaugura, de fato, um novo modelo de gestão social, de gestão política. É mais um novo modelo de gestão administrativa das elites dirigentes, sobretudo das elites econômicas e agrárias, num sistema de mercantil mais complexo, que passa da sua fase propriamente comercial para a sua fase industrial. E, então, a exigência a nível internacional, sobretudo da Inglaterra, de criação de novos mecanismos administrativos, fiscais e tributários para organizar o comércio de mercadorias, seja importação de manufaturas para a América do Sul. Eu estou falando da América do Sul para não falar do mundo todo, porque cada um tem um ritmo e uma cronologia diferente. Mas houve, com o Brasil, com a América do Sul, o esforço dos ingleses de modernizar o aparelho administrativo fiscal para facilitar esse comércio de manufaturas industriais e no lado contrário, de compra de matérias-primas para a fabricação industrial dos países centrais, sistema que continua existindo hoje com a China, com a entrada da China, é o mesmo sistema. Especialização na produção de matérias-primas orgânicas, sobretudo vegetais, e importação de manufaturas. É o mesmo esquema, mais ou menos, da dependência colonial que nós estamos observando hoje. Ok, Paulo, nosso horário aqui para fazer um intervalo, né? Vamos parar um pouquinho e já voltamos a conversar sobre esse tema, né? Democracia e populismo, com Paulo Henrique Martins, professor titular da UFPE. Logo, logo. Estamos de volta com o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, conversando hoje sobre democracia e os aspectos do populismo, com Paulo Henrique Martins, professor titular da UFPE, ex-presidente da Sociedade Latino-Americana de Ciências Sociais e uma longa produção acadêmica e ação nessa área da sociologia, ciências sociais, saúde e humanas também. Paulo, vamos entrar um pouco nesse tema agora da questão aí da passagem de democracia para o populismo, né, no Brasil. Perfeito. Veja bem, se pensou que o populismo seria algo do passado, mas o populismo está se mostrando algo extremamente presente, né? Então, isso é a primeira questão importante, saber que a democracia não é algo que fosse relacionado com a pré-democracia, entendeu? Mas o populismo está ligado hoje à questão da democracia. Então, os sistemas políticos brasileiros de democracia centralizada sempre tiveram atração pelo populismo. Getúlio Vargas é um exemplo. Por quê?
Porque, na medida que as massas não têm acesso ao que é chamado a potência da cidadania, acesso a políticas públicas de emancipatórias e de libertação, elas tendem a canalizar os seus desejos de expectativas, de esperanças de vida em torno de figuras carismáticas. Essa é uma das características da democracia populista tradicional, que não é necessariamente negativa. Eu diria que é uma forma como se pode viver, se sobreviver dentro de uma sociedade nacional que assegure, em princípio, os direitos a todos de serem cidadãos, ou seja, se cria uma expectativa de participação social e de acesso a um status de cidadania, e como as políticas não favorecem o empoderamento dos indivíduos, claro que eles vão canalizar sua frustração afetiva para figuras fortes que podem resolver parcialmente esse drama, que é o caso do Getúlio Vargas. Getúlio, quando assumiu a liderança no Brasil nos anos 30, ele realizou uma série de mudanças das legislações trabalhistas e sociais, etc., que contribuiu para aliviar um pouco a pressão social, a pressão de massa. Eu não diria que é uma pressão de movimento social, eu diria pressão de massa sobre a organização da política, o sistema político. Se pensou que o populismo desaparecia, mas o populismo está aí mostrando atualmente o seu retorno de forma bastante expressiva, e a partir de algumas características que estão acontecendo. Há o fim do progressismo. Se dizia muito assim, olha, amanhã vai ser melhor. Hoje nós não podemos distribuir renda, etc., porque a sociedade está em desenvolvimento, temos que organizar o capital, a indústria, depois vamos distribuir renda. E se distribuir muito, vai virar comunista. Então, já era uma questão importante, havia uma tensão da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética que limitava a questão da distribuição de renda. Então, isso era um fator. Esse direita e esquerda, Guerra Fria desapareceu. Então, de certa forma, hoje você tem um modelo neoliberal dominante a nível global, fundado na questão da financiarização, concentração de renda, expropriação, destruição de ativos imobiliários, culturais e patrimoniais. Então, houve o fim do progressismo. Houve o fim do progressismo, houve o fim das ideologias de direita e esquerda, ideologias liberais clássicas, comunistas, socialistas, anarquistas. Essas ideologias também perderam sentido, porque a polarização direita-esquerda desapareceu, mas ficou a questão crucial das tensões sociais e como regular a organização social e o conflito social, não só conflito político, eu diria até conflitos pré-políticos, diria conflitos psíquicos e afetivos, como regular a desordem social e a anomia social e o caos social em uma nova condição do século XXI, que não tem mais direita e esquerda e não tem mais progressismo. Ou seja, não há mais esperança sobre um futuro de bem-estar que seja segurado de um modo teleológico. Isso favorece esse tipo de populismo. Paulo, desculpa interromper, mas essa questão esquerda-direita, você vendo esse cenário, por exemplo, né, Lula, tem outros cenários, mas Lula e Bolsonaro, não seria aí algo conectado com Lula, esquerda, Bolsonaro, extrema-direita e direita também? Mas todos dois se colocam dentro de uma lógica populista. Entende? Essa que é a questão. O Lula é uma figura muito populista. O Lula é um mito para a pobreza. Então, isso é diferente do que a gente chama classicamente do liberalismo, de uma democracia participativa ampliada, onde as pessoas estão negociando seus interesses, suas paixões e suas possibilidades de inserção e construção do poder. Lula é um líder populista de esquerda, baseado a partir de sua história de nordestino, de pobre, de imigrante, de trabalhador. Ele que é uma figura carismática, isso é uma característica da liderança populista, são carismáticas. Então, Lula é uma figura carismática, que veio da esquerda, mas, na verdade, ele não é um líder da esquerda, ele é muito mais um líder um democrata social. As suas bandeiras de luta, bandeira da social-democracia europeia, de política de distribuição de renda, de taxação dos mais ricos, de políticas de educação, saúde e trabalho. E o Bolsonaro é um líder populista de direita. É ligado mais ao fascismo, ao neoliberalismo, ligado mais às forças conservadoras, às elites conservadoras, e o Lula é mais ligado a essa população de classes médias, de classes populares, ligado mais ao trabalho. E o Bolsonaro atrai as massas sociais que não estão diretamente ligadas ao trabalho, mas ligado ao desejo messiânico de uma proteção afetiva e emocional.
Então, no fundo, nós vivemos hoje um regime populista, um modelo político populista, democrático populista, que é interessante porque você vê versão de esquerda e versão de direita no mesmo país. A questão é como se sai dessa história. Dificilmente você pode sair dessa história, Marcelo, pensando nos antigos modelos, inclusive o modelo do PT tradicional, da classe operária, do sindicalismo, até porque está muito enfraquecido esse sindicalismo operário paulista, que foi importante nos anos 70 e 80, quando a indústria automobilística e de peças tinha muita força. Ela está muito enfraquecida, essa indústria. E a sociedade é muito mais complexa, por causa dos fenômenos religiosos, dos fenômenos sociais, do desemprego, da exclusão. Enfim, é uma sociedade muito mais complexa. Então, tem que se partir, de fato, para, primeiramente, entender que democracia e populismo podem conviver juntos. É importante pensar que a democracia tem que se fundar contra o populismo. Se for isso, não tem chance para o Brasil, é um tiro no pé, porque Lula é populista, Bolsonaro é populista, e qualquer outro que entrar vai se tornar populista também, seja o Ciro Gomes, seja quem for. A primeira coisa, temos que ver o populismo não é necessariamente algo negativo, o populismo pode ser algo positivo, no sentido que a liderança carismática ela ajuda a substituir o descrédito com relação aos partidos políticos. Como as pessoas não querem mais partidos políticos, elas querem ter uma relação direta com as decisões de uma forma mais assembleísta, a decisão local direta, seja com os pastores, seja com as lideranças locais, elas querem uma decisão direta com a liderança, porque não acreditam mais nos partidos políticos. E elas têm razão. A corrupção dos partidos políticos, das elites políticas, leva muito a população a um descrença com relação à representação política e querer ter uma participação direta na nível do poder através de lideranças carismáticas. Esse é o quadro do Brasil. Então, você tem a questão da saída para o Brasil, passa por um populismo de esquerda ou de direita, é agora saber quem, no caso, vai proporcionar melhor um sentido, uma política social, uma esperança social. Claro que, efetivamente, Lula representa muito mais a ideia de uma esperança social, na medida que o Bolsonaro representa exatamente o contrário. O Bolsonaro representa distopia social. O Bolsonaro representa aquela questão de quanto pior, melhor, no sentido de quanto as pessoas estiverem mais esmagadas emocionalmente, mais súditas elas serão, mais submetidas elas serão. O Lula acredita em outra coisa, que através do seu carisma e da sua capacidade de interferência na vida política e social, ele é capaz de comover as elites dirigentes, sobretudo econômicas, nacionais, mas também internacionais, e os grandes dirigentes internacionais, dos Estados Unidos, Merkel, a Alemanha e outros, a simpatizarem com a proposta de uma proposta social-democrata para o Brasil. Na verdade, o que o Lula está querendo dizer é o seguinte: olha, se a gente ficar sobre o guarda-chuva dos Estados Unidos como potência secundária dos Estados Unidos, para assegurar o interesse das grandes empresas americanas, a sua briga com a China, nós não temos mais saída para nós, vai se desintegrar como país. Nós vamos desfazer. O Brasil vai deixar de ser um país, vai ser uma espécie de um departamento como Porto Rico, que é um departamento norte-americano. Só com 1000 problemas devido à quantidade de 200 e tantos milhões de pessoas aqui, é complicado pensar um departamento desse. Então, essa corrupção gerada pelo grande capital, pelo neoliberalismo, a favor do desmantelamento social, efetivamente Lula vai ter que fazer uma coalizão de centro. Então, a perspectiva dele fazer talvez um apoio com o Alckmin, trazendo o Alckmin está no PSB agora, né, trazendo o PSB, olha, esse PSB com o Alckmin, que foi governador 4 vezes no São Paulo, hoje parece uma atitude progressista, num mundo que está se desmanchando politicamente. Então, aquilo que há um tempo atrás parecia inconcebível, uma aliança de Alckmin com Lula, hoje o Lula deu a declaração que está a favor, ficaria muito bem se tivesse o Alckmin como vice-presidente da República. Então, esse é um novo modalidade populista, em que você traz o Alckmin, que é uma liderança dos empresariados, das classes médias mais tradicionais, sobretudo as classes médias paulistas, o empresariado paulista, com a liderança nordestina e nacional mais popular, seria a ferro de um populismo cosmopolita, Marcelo. Seria uma novidade do ponto de vista da organização da política democrática, é imaginar o populismo cosmopolita, ou seja, uma prática populista que vai contemplar as massas desfavorecidas, no possível, através de políticas assistencialistas, mas, ao mesmo tempo, permitindo a reorganização do poder do pacto nacional, do pacto entre elites, para poder encontrar uma saída desenvolvimentista para o país, que no momento não tem nenhuma saída, nenhum programa desenvolvimentista. Excelente, Paulo. Temos apenas 1 minuto e meio, eu passo esse 1 minuto e meio para você dar alguma mensagem final, alguma perspectiva aí de
futuro, né? Veja bem, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento muito difícil, porque o governo que tem um caráter fascista, ele quer desmantelar toda a memória nacional. Agora vem a ideia de privatizar o patrimônio público nacional. O patrimônio público nacional. Então, vender a UFRJ, vender os museus, destruir os museus como o Palácio Monroy no Rio de Janeiro, que foi destruído e foi transformado num estacionamento. Então, destruir a memória nacional é o papel da direita, para poder favorecer um populismo alienista, alienado. Então, temos, de fato, a esquerda, as forças democráticas, entender que o momento de hoje não é o momento de 4 anos atrás. Hoje, o momento de hoje, nós estamos mais para o centro do que para a esquerda. Então, os intelectuais de bom senso, as pessoas de bom senso, os empresários de bom senso, têm que entender que o que é fundamental agora é um projeto de nação, é um projeto de país. Antes, é como se antes a ideia de nação fosse algo consolidado. A ideia de nação fosse... Então, a nossa luta era quem, dentro da nação, se vai conseguir organizar melhor um programa de modernização e desenvolvimento. Agora, é o próprio projeto de nação que está ameaçado. Então, se trata de um passo atrás, de organizar o projeto de nação para poder pensar uma democracia mais participativa num plano adiante. Então, temos que ser um pouco humildes e modestos com relação à situação dramática que nós estamos vivenciando para fazer um pacto de centro-direita, de esquerda, centro, digamos assim, que possa viabilizar uma saída para a nação. Ok, Paulo. Excelente, Paulo. Muito bom. Agradecemos muito aí a presença, essa participação brilhante, né, de Paulo Henrique Martins, professor titular da UFPS, presidente da Sociedade Latino-Americana de Ciências Sociais e também um escritor, né, com várias publicações, pesquisador nesse tema de democracia e populismo. Né? Obrigado a todos e até a próxima. Até, Marcelo. Muito grato.